Bem-vindo, aqui é o professor Gui, mecânica de moto para vocês jovens do MSE. E hoje, jovem, nós vamos continuar a montagem do motor 4 tempos da motocicleta Honda, 150 cilindradas. E na oficina de hoje, o que nós veremos, jovem? Nós veremos a montagem da parte de cima do motor. Veremos então a montagem do cabeçote da motocicleta, que nada mais é do que o conjunto de todas essas peças aqui. Quando a gente fala de cabeçote, a gente está falando tanto da carcaça do motor, que abriga as válvulas, né? Aqui, como vocês podem ver, de admissão maior e de escape é menor. A gente está falando que a peça também que abriga a vela, que constantemente a gente troca a cada 10 mil quilômetros. E a carcaça que abriga também as sedes das válvulas. Significa que aqui dentro dessa válvula tem uma espécie de túnel que ela desliza, sobe e desce várias vezes por segundo e não pode haver vazamento nem de gases nem de óleo. Então essa sede tem que ser impermeabilizada e nós mecânicos trocamos essa peça sempre que começa a haver vazamentos para a parte de cima do cabeçote. Outra parte que compreende o nosso cabeçote é a torre de comando, galera. Essa aqui então é conhecida como a torre de comando. O que existe aqui na nossa torre de comando? Na torre de comando nós temos esse eixo principal aqui, ó, conhecido como árvore de comando. Como vocês podem observar, olha, girando esse eixo, ele gira dois ressaltos aqui, que estão cada um em um momento diferente. Esses ressaltos aqui da árvore de comando, que também é conhecido como eixo camis, eles movimentam essas outras duas peças aqui em cima, que são móveis, como vocês podem ver no topo aqui da nossa parte de cima, a gente tem essas peças móveis. Essa peça aqui, por sua vez, tem nome de balancim. Então a gente tem um balancim para cada válvula. Temos duas válvulas, temos dois balancins. Esses balancins são empurrados por esse eixo camis toda vez que ele gira e esse ressalto passa por ele, ele empurra o eixo camis, comandando então, através desse parafuso, dessa ponta, faz o comando da válvula. Então, o que é o funcionamento aqui? As válvulas são constantemente acionadas aqui, ó, quando se gira o eixo, e os ressaltos ali do camis empurram os balancins para cima, acionando os parafusos de regulagem de válvula, que por sua vez acionam as válvulas da motocicleta. Beleza? Então aqui a gente tem uma configuração de cabeçote. O que faz parte também do cabeçote é essa outra interessante peça aqui. Essa peça leva o nome de esticador de corrente de comando. Corrente que é essa que a gente, desde a parte de baixo, já vem deixando tensionada, para não perder os dentes lá embaixo da engrenagem. Então, o cabeçote também tem essa parte aqui, que é o esticador desta corrente aqui. A gente vai ver na montagem como manuseá-lo e qual é a função dele. Outros pontos que a gente tem aqui é a junta, e para essa parte do motor, nós temos uma junta bem específica. Como vocês podem notar, essa junta aqui já é de metal latão, não é, né, aquela cortiça, aquele metal, aquele tipo de papel anterior de cor verde, agora ela é de latão, porque ela vai ser a junção de um espaço onde acontece o calor, a explosão. Ela vai unir o cabeçote ao cilindro, a parte do meio. Então, ela vai unir a parte do meio à parte de cima, exatamente no ponto que acontece a entrada do combustível, explosão e a saída dos gases. Beleza? Essa vai ser então a função e por isso ela tem essa propriedade diferente das juntas anteriores. Para essa oficina de hoje, galera, nós iremos necessitar então de algumas ferramentas, mas não ferramentas especiais. A gente vai precisar aqui para essa oficina ferramentas universais. E que ferramentas são essas? Para hoje a gente tem aqui duas chaves combinadas de 10 e 12 milímetros e nós temos três ferramentas do tipo L, 8 milímetros, 10 milímetros e 12 milímetros. A princípio, essas são as ferramentas universais
A gente tem também aqui uma chave de fenda que a gente chama de nome bujãozinho, ou tecnicamente ela é de 1/4 por 11/2, tá? Essa bujãozinha que é uma chave de Phillips. Essa ponta com essa cor aqui, ó, determina que essa chave é magnética. Então, se você precisar conectar o parafuso para parafusar em um ponto ou um ponta-cabeça, ela tem um ímã na ponta. A gente vai precisar também de uma outra chave agora de fenda de um tamanho bem menor e específico para acionar exatamente o parafuso que está dentro desta peça aqui. Existe um parafuso lá dentro dessa peça que movimenta, olha só, a peça em si, e para essa a gente especificadamente vai precisar de uma chave como essa, beleza? E em especial a gente vai fazer uso da trava química ou trava rosca, né? Que vai garantir que os parafusos que a gente vai fixar essa última engrenagem aqui, outra ali que acabou de cair, esses parafusos não vão se soltar do topo do motor, eles não vão se soltar dessa árvore de comando, beleza? Então aqui nós temos todas as peças e ferramentas necessárias para a oficina de hoje. O outro parafuso. E a gente vai iniciar então a montagem dessa parte do motor. E essa é a nossa oficina. Montagem de motores 4 tempos, fechamento, parte de cima, a colocação do cabeçote. Inicialmente, jovem, a gente vai começar com o processo de limpeza das partes, tá? Hoje a gente está usando nessa oficina gasolina, mas também poderia ser a mistura que a gente chama de estequiométrica, a mistura de lavagem. Então aqui nessa parte que vai ter o contato com a outra face, ela já está assentada, né? Já foi feita a lavagem, o lixamento, e agora por último a gente vai passar só uma camada aqui de gasolina para retirar qualquer gordura ou óleo que pode ter ficado da própria movimentação da peça, para a gente explicar e tudo mais. Ó, como vocês podem ver, tem fuligem aqui que pode atrapalhar aqui na montagem. Então a gente vai deixar o máximo possível dessa peça limpa, livre de qualquer vazamento. Então essa parte aqui, ó, como vocês podem observar, já está limpa, e a gente vai limpar também essa outra parte aqui, que é o outro ponto onde a peça vai se encaixar. Então a gente está limpando aqui. A gente sempre vai fazer esse processo em todos os encaixes de carcaça, tá? Porque a gente sabe e vimos no vídeo anterior que para encaixar essa parte do motor a gente precisa manusear várias vezes essa peça com a mão. Muitas vezes a nossa mão está suja, né? Com os derivados aqui de petróleo, e isso acaba contaminando esse encaixe. Quando as juntas são aquelas de cortiça, essas verdes, esse processo tem que ser mais cuidadoso ainda, tá ok? E também você tem que ter cuidado para não retirar uma fuligem aqui do pistão e acabar jogando ela para dentro do motor. Isso pode ser prejudicial também. Maravilha? Então a gente limpou as duas partes. O que nós faremos agora? Agora a gente vai colocar a junta na sede para ela receber a outra parte do motor. A gente vai começar pela corrente de comando, que é essa parte aqui do nosso motor, que está tensionada, porque a gente precisa primeiro passar a borracha que mantém essa parte da corrente tensionada. Então a gente passa essa borracha por aqui e a gente deixa essa junta inicialmente ali. Não se preocupem que essa junta, por ser de aço, ela não tem a mesma fragilidade que tinha aquelas juntas anteriores que a gente estava trabalhando, beleza? Então a gente vai instalar agora essa junta de motor aqui. Com a junta instalada, a gente vai começar a passar a outra peça. Então nós descemos a junta de metal e ela está aqui no encontro das partes. A gente vai passar agora o cabeçote, tá? Ou a carcaça do cabeçote, ou carcaça do topo do motor. Então a gente vai passar ela e vamos repreender novamente a corrente de comando aqui, para ela sempre estar tensionada. Esse é o segredo para você não correr o risco de ter que desmontar a motocicleta. Tá limpo as partes, tá com junta nova. A gente vai então, olha só, descer essa parte aqui,
O que a gente vai ter que prestar atenção aqui na descida dessa peça? A gente vai ter que prestar atenção que existem aqui dois guias. Um nesse ponto aqui, existe um guia, e outro guia neste ponto aqui, ó, na parte da carcaça de cima do motor. E esses dois guias que precisam encaixar sobre essa junta para que o cabeçote possa ser montado. Então vamos lá, ó. A gente está baixando e vamos observar se o guia está entrando exatamente aqui dentro da carcaça e se lá ele está entrando na sede dele, se não está sendo interrompido pela própria junta. A gente vai observar desse lado aqui. Então aqui, ó, a junta se acomodou, não está nada, descemos o cabeçote e instalamos a parte de cima da carcaça que vai abrigar o motor. Observe como a gente mantém ainda aqui a corrente tensionada e a gente já tem instalado a parte de cima do motor. O que a gente vai fazer agora inicialmente? A gente vai instalar esses dois parafusos 10 aqui, ó. São eles que têm a função única de prender a carcaça do motor da parte de cima na parte do meio. Então a gente vai vir aqui, como vocês podem observar, olha só, na parte de dentro do motor aqui na parte de cima, lá dentro do motor, isso, aqui na parte de cima a gente tem um parafuso aqui, um buraco e outro buraco aqui. A gente vai instalar então um parafuso aqui, ó, você solta e ele cai lá. Aí você instala o outro aqui, solta e ele cai lá. Esses são os dois parafusos que vão prender a carcaça da parte de cima do motor. Para esses parafusos a gente vai utilizar a chave L10 e com o uso dela nessa posição a gente vai parafusar ele lá dentro, fazendo o sentido tradicional, que é o sentido horário, sentido de aperto, tá? Então, como é que eu vou fazer o aperto desses dois parafusos? Vou apertando eles até que eles encostem na carcaça. Depois que eles estiverem encostados na carcaça, eu vou dar meia volta de aperto em cada um deles, mas eu ainda não vou finalizar o que a gente chama do aperto seco, que é aquela finalização de aperto que você não consegue mais girar o parafuso, porque esse bloco do motor ainda vai ser fixado por outros 4 pontos e eles dependem de um pequeno movimento desta parte para que a gente consiga fixar a parte de cima no cilindro e não tenha vazamento de forma certa, com 6 pontos de fixação, que são 2 na lateral da carcaça do cabeçote, que são exatamente esses que estamos apertando aqui, 10 milímetros, e outros 4 na torre de comando. Então olha só, apertei aqui somente até tirar a folga das peças, tá? Não foi nada além disso. Tirei a folga das peças, tirei a folga das peças, ó. Tirei e tirei a folga das peças. Beleza? Inicialmente a gente vai fazer esse aperto aqui. E o que nós faremos agora, galera? Agora nós vamos instalar sobre a carcaça do cabeçote a torre de comando. Aqui ela já está completa, então, com a árvore de eixo camis, os dois balancinhos, né, e os parafusos de regulagem de válvula. Completa está a nossa torre. Como vocês podem ver, existe um guia aqui, ó, que tem que entrar, este é o guia que tem que entrar nesse furo aqui, e aqui existe outro guia, a parte que vai receber fêmea, que tem que encaixar naquela outra parte da torre ali, olha lá. Então, essa peça, como é que ela vai ser colocada? Exatamente assim, com a nossa corrente aqui ainda tensionada, ó. Você vem, olha lá, como que tá a peça, eixo livre, posição da árvore de comando com este marcador para cima, como vocês podem observar. E o que acontece quando o marcador está para cima? Significa que aqui, ó, na parte das válvulas, nenhuma das duas válvulas estão sendo tensionadas, elas estão sendo apoiadas por esse lado liso e não pelo ressalto. Então esse é o ponto que a gente chama da torre de comando. Eixo para cima e vamos direcionar agora os encaixes aqui, ó, na carcaça do motor. Então a gente vai colocar
ela dessa forma aqui, ok? Tá encaixado? Ok. Encaixamos e estamos então com a nossa torre instalada aqui, beleza? Agora, para essa torre ser fixada no nosso motor, ela vai receber esses 4 parafusos aqui, ó. Esses 4 parafusos, eles vão prender os prisioneiros, que são aqueles 4 que estavam até agora direcionando o encaixe de todas as peças, eles vão ser presos por esses parafusos aqui. Então são 4 que vão em cima da torre de comando do cabeçote, e é esses 4 que vai auxiliar na fixação dessa peça e de todo o bloco do motor. Vamos dizer que é esses 4 parafusos aqui que vão fazer o motor descer de forma igual e vão ser apertados. A gente já volta com a ferramenta específica para a instalação e a gente vai perceber que aqui vai existir um certo segredo, que é a forma de aperto. Enquanto a gente conseguir apertar com as mãos, a gente vai até que encoste a peça, tá ok? Então, a peça tá aqui, a peça encostou. A peça tá aqui, a peça encostou. Existem parafusos que a gente vai conseguir apertar com a chave L10. Mas inicialmente, nesse aperto, para a gente fazer a acomodação de todo o motor, que imagina, uma junta aqui, 2 juntas aqui, e agora esses parafusos vão apertar todo esse bloco. A gente vai pegar a chave 12 milímetros com lado de estria e vai começar a apertar aqui, ó, a nossa árvore de comando. Se aqui eu dei 3 apertos, eu venho no parafuso contrário, o famoso aperto em X, e dou 3 voltas. 2, 3. Se eu vim aqui e apertei o equivalente a 3 voltas, eu venho na peça contrária e aperto o equivalente a 3 voltas. 2, 3. Agora eu vou com as mãos sentir a mesma força de pressão em todas as peças. Então, com o braço nessa posição, eu vou puxando aqui a chave de fêmea, a chave combinada, e aqui no meu próprio braço eu já vou determinar que aqui existem cerca de 8 kg 9 de aperto. Então eu venho na chave do lado de cá e vou colocar de 8 a 9 kg de aperto. Eu venho então no parafuso contrário, do lado de cá, e coloco de 8 a 9 kg de aperto. Venho no outro e coloco de 8 a 9 kg de aperto também. Isso aqui, galera, é crucial para que essa moto não desregule muito as válvulas. Volto de novo e vou sempre apertando até a gente encontrar o que chama do aperto seco, que é aquele ponto que você não consegue mais aplicar força para fazer o aperto do motor. Enquanto você estiver aplicando força aqui com as mãos e conseguir girar os parafusos, significa que ainda tem uma folga. E a gente precisa tirar ao máximo essa folga para ter uma maior durabilidade na regulagem das válvulas. Ok? Então estamos aqui retirando essa folga. Estamos aqui retirando essa folga. Vamos lá retirar do lado de lá. Ok, galera, uma vez que nós apertamos então os 4 parafusos que seguram a torre de comando do motor, a gente vai voltar lá com a nossa chave 10 e continuar o aperto naqueles 2 lá que fixam a nossa carcaça do motor. Então agora que eu sei que ali já está no aperto máximo, eu venho aqui e também vou apertar esses outros parafusos. Vocês vão notar que vocês deixaram ele encostados com um certo aperto e agora eles estão soltos. Por quê? Porque todo o bloco do motor desceu, todos os encaixes do motor estão sendo assentados. É por isso que aquele processo de limpeza e lixagem da peça recebe o nome de assentamento, porque é esse processo
que determina que a gente vai conseguir fazer o encaixe das peças de forma perfeita, como a gente está agora. O próximo passo, galera, agora é a instalação dessa catraca. E para instalar essa catraca, em primeiro lugar, nós temos que vir aqui e isolar totalmente essa entrada no motor. A gente tem que colocar uma sacola plástica, um pedaço de pano, de modo com que essa catraca e nem os parafusos que a gente vai tentar encaixar caem lá dentro. Então a gente já volta tampando esse orifício para que não caia nada lá dentro, para instalar a nossa catraca aqui da árvore de comando do motor da nossa 150. Então, galera, a gente vai instalar agora a engrenagem da nossa árvore de comando. O que a gente tem que observar nessa engrenagem, não sei se vocês conseguem ver, existe um círculo aqui, ó. Existe um círculo, uma marca, e existem dois traços aqui, ó, do lado dos parafusos. Então a gente tem um círculo e os traços. Esse círculo significa que essa engrenagem tem que ter esse círculo para cima. Então, por exemplo, se ela tiver nessa outra posição, que também dá para apertar ela, para onde que a gente está o círculo? Para baixo, tá? Errado. Aonde que esse círculo tem que estar? Tem que estar para o lado de cima, tá ok? Então, a engrenagem estando com o círculo de lado de cima, esses dois traços aqui dos parafusos, eles têm que alinhar com a superfície do cabeçote. Então, olha só, se eu, por exemplo, o círculo está para cima, mas eu instalei essa engrenagem assim, olha só como está aqui na diagonal e o cabeçote está reto aqui na diagonal. Então, a gente vai buscar exatamente o dente que se encaixe nessa corrente, tendo o círculo para cima e os dois traços alinhados com a face do cabeçote. Então eu estou aqui segurando com as mãos porque eu acabei de tirar a borracha que passou todo esse tempo tensionando a gente. E olha só como é que a gente faz. Círculo para cima, como vocês podem observar, tá? E as duas partes aqui, ó, da engrenagem estão alinhadas com a face do cabeçote. Então a gente tem a face aqui e lá atrás a gente tem os traços, os dois alinhados com o cabeçote. Significa que nós já temos aqui, ó, nós temos aqui, vamos fazer aqui pular um dente para o lado. Por que a gente tem que fazer isso, pular um dente para o lado? Porque a gente não pode esquecer que quando vir o nosso tensionador da corrente de comando, ele vai dar uma pequena movimentada nessa peça aqui. Qual é a movimentada que ele vai dar? Exatamente essa, ó. Quando vir aqui, ele tira a folga então da corrente. E a gente tem então aqui, olha lá, círculo para cima e os dois traços alinhados com a superfície do cabeçote. Beleza? Então basta a gente colocar os parafusos aqui. Mas antes, a gente vai precisar o quê? Isolar esse buraco aqui, para que na hora da gente encaixar esse parafuso, se ele vir a cair da nossa mão, ele não caia dentro do motor, porque se ele cair para dentro do motor, nós teremos que abrir esse motor novamente completo, tá? Para resgatar esse parafuso lá de dentro. Então, conferir aqui, tá certo, ok, tá legal. Aí eu vou vir com os parafusos. Aí são dois parafusos do tipo 8 milímetros de cabeça, tá? E o que nós faremos aqui, galera? A gente vai passar então o trava-rosca, a Loctite, a cola vermelha e vai aplicar e instalar nesses parafusos. Então vamos lá. A gente vem aqui com a nossa cola, passa ela na rosca do parafuso. Como toda a cola, ela demora para descer, mas desce. Então olha aqui, ó. Passamos a cola no parafuso, vermelha, como vocês podem ver. Aí eu venho aqui, ó, com os dedos espalho ela na rosca do parafuso. Tá aqui até um excesso. Venho aqui, ó, e vou parafusar ele na minha árvore de comando lá. Não se preocupe que essa não é como uma cola Super Bonder. Ela não vai secar em 3 minutos e prender a peça aqui antes que você faça um aperto. Não, dá tempo da gente aplicar a cola de parafuso nos dois parafusos, tá? Então a gente aplicou no primeiro e instalou ele. Agora a gente vai fazer o mesmo processo no segundo parafuso aqui.
aplica a Loctite, a trava de parafuso. Essa cor aqui determina que essa é um tipo de trava de parafuso do tipo de alta densidade. Geralmente as de alta densidade são as travas de parafusos que a gente utiliza nas partes internas do motor, que além de ser aquecida, elas giram num movimento enorme, né, de rapidez, e ainda são o tempo todo irrigadas com óleo, e existe a força do atrito das peças também, essa energia aí, que são tudo trepidantes que podem tirar um parafuso desse devido local. Então a gente vem agora aqui, ó, com uma chave L8 e a gente vai apertar os dois parafusos. Então a gente vem, aperta aqui, toma cuidado para não apoiar a chave sobre a superfície e amassar ela, que depois você vai causar vazamentos no motor, tá? Se ela amassar, gira um pouquinho aqui, ó, com a própria mão, encaixa de novo a chave 8mm aqui mais na ponta de cá e aperto os parafusos. Ok, galera, nesse momento agora a gente tem a certeza de que essa peça está completamente apertada e a gente pode retirar então esse parafuso aí, tá ok? O que a gente vai precisar fazer agora é colocar as duas borrachinhas que fazem os O-rings que impermeabilizam ali para não haver vazamento. Então existe um O-ring de respiro de ar do motor e um O-ring do sistema de óleo, tá ok? Então a gente vai vir aqui, ó, no sistema de óleo do nosso motor e vai colocar esse O-ring aqui, ó. E a gente vai no outro sistema nosso ali do motor e vai instalar esse outro O-ring aqui. Então a gente tem O-ring já, tanto no sistema de lubrificação do motor, quanto a gente tem um O-ring aqui, ó, no sistema de exaustão do motor. Beleza? O que a gente vai fazer agora é retornar esse motor para o ponto, utilizando a chave e colocar o tensionador da corrente de comando. Já voltamos. Beleza, galera? Então, ó, com a chave L19 eu venho aqui no virabrequim e deixo o quê? O ponto para cima, os dois traços alinhados com a superfície do cabeçote. Venho até o meu visor lá embaixo, olha só, e confiro se o traço da carcaça aqui branco coincidiu lá dentro com o traço do nosso virabrequim. Coincidiu, significa que o nosso motor está no ponto, ok? E aí o que nós faremos agora, galera? Agora nós instalaremos essa peça aqui, ó. Se chama esticador da corrente de comando. Ele vai esticar ali. Para isso, a gente vai fazer uma pequena limpeza dos pontos, porque é mais um ponto que vai junta. Se vai junta é porque tradicionalmente acontecem vazamentos. E o que a gente não quer como mecânico é garantia de motor por causa de vazamentos, né? Então a gente vem aqui, limpa o ponto e limpa o outro ponto do motor. Beleza? Aí agora a gente vai colocar o que? A junta do nosso esticador. Como vocês podem observar, uma junta de metal, porque ela fica exatamente na carcaça do meio do cilindro. A gente vai pôr a junta de motor. Nós vamos fixar os dois parafusos 8 que vão dar sustentação para a nossa peça já aqui na nossa junta. E a gente vai pegar uma chave fina como essa de fenda e dentro do esticador a gente vai colocar ela e vai recolher, ó, observa essa ponta aqui, ó. A gente vai recolher esse plug aqui e travá-lo aqui, recolhido, tá ok? Recolhemos e travamos ele aqui. Essa chave está dificultando um pouco o processo. Maravilha. Aí agora a gente vai voltar instalando ele segurando desse jeito ali no motor. Ó, movimentando aqui a ferramenta, né? Vocês podem ver, eu consigo recolher o pino aqui, tá ok? Então com o pino recolhido aqui, agora, ó, como vocês podem ver, tem um número aqui. Eu vou manter esse número dessa forma. Vou instalar essa peça exatamente aqui, galera, olha só. Na parte lateral do meio do cilindro, tá? Então eu vou instalar essa peça recolhida com a junta nova e as duas superfícies já sentadas
e limpas com gasolina. Eu vou instalar essa peça aqui. Vou primeiro apertar ela até o fim. Tá ok? Vou encostar ali os parafusos no aperto. Por enquanto eu ainda não mexi na parte interna dela, mas a gente não pode esquecer de mexer. Faz parte desse processo aqui, tá? Então vamos lá, apertando os dois parafusos. Cheguei aqui no aperto, venho com uma combinada 8 milímetros e vou finalizar o aperto aqui dessa peça. Como que eu finalizo o aperto? Sempre daquela forma que a gente já viu. Sempre que uma peça for plana e que esse aperto está proporcionando a vedação, está proporcionando a junção dessas peças, a gente vai apertá-las proporcionalmente, um pouco de um lado, um pouco do outro, até chegar no fim. Chegamos no fim, tá ok? Do aperto. O que aconteceu, professor? A princípio a gente só fixou ela na carcaça, mas como vocês podem ver aqui, ó, olha só a folga como ela é grande ainda aqui na corrente de comando, não é? Ó, enorme, a corrente pode até desencaixar aqui, ó, se a gente forçar, a corrente desencaixa, perde o ponto. O que a gente tem que fazer? Com uma chave de fenda, a gente vai vir dentro dessa peça aqui, ó. Vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu aqui, vocês viram? Tá? O giro aqui, o que aconteceu. E o que aconteceu foi que esta peça aqui, ó, automaticamente com a mola que ela tem, ela desvirou, foi para frente. Sempre que ela vai para frente, ela trava naquela posição e não volta mais para trás. A gente só substitui essa peça quando ela não estiver mais tensionando. E como vocês podem ver aqui, ó, a corrente de comando nesse momento não tem mais nenhuma folga. Eu vou movimentar o motor aqui para vocês observarem, ó, como que a corrente de comando, olha só, não faz barulho, não tem folga, tá feito o processo aqui. Para finalizar, a gente vem então com a tampa do esticador da corrente de comando, que é esse aqui, essa tampinha, e instala aqui. Tem um anel O-ring aqui, ó, verifique sempre se não deixou cair ou se ele não está ressecado, pode haver vazamento nesse anel O-ring, no nosso caso não, a peça é em ótimo estado. Então a gente vai instalar com o bujãozinho. Lembra que eu falei para vocês que tinha que ser a chave de bujãozinho? Olha só como cabe exatamente o tamanho dessa chave aqui. E aqui a gente finaliza o nosso processo. Então galera, o que nós fizemos hoje foi a remontagem de motores 4 tempos. Qual parte que foi? Remontagem do cabeçote. Ah, professor, você não vai falar de válvulas, regulagem, tampa do cabeçote e escapamento? Numa próxima oficina a gente vai ter um material exclusivo para isso, porque senão ficaria um conteúdo muito comprido. Hoje foi remontagem motores 4 tempos, parte de cima, cabeçote, fechamento. Professor Gui, para vocês jovens do MSI.